Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e na internet. Confira o nosso site para saber tudo sobre a nossa programação lá em futura.org.br. E estamos na Semana Mundial do Brincar, uma mobilização que nasceu no Brasil e vem sendo realizada em vários países para sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar. Tem o pique-pega, o esconde-esconde, a amarelinha, que fizeram parte da história de muita gente. Já hoje as opções são muito mais amplas quando a gente fala em brincadeira, mas muitas vezes acabam deixadas de lado por causa do excesso de atividades exercidas pelas crianças. Os organizadores dessa semana especial apontam que o brincar é fundamental para a construção de uma infância digna. Promove o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, é um instrumento de expressão, também uma fonte de aprendizado e troca de saberes. E ainda uma forma de expressão cultural, criando os vínculos sociais e de comunicação entre as crianças. Então, a brincadeira é o nosso tema de hoje. Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio a Vera Lúcia Hernandes de Oliveira, que é coordenadora pedagógica do Núcleo Rio, da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Vera, bem-vinda à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, representando a Brinquedoteca do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que eu sou coordenadora, na realidade, da Brinquedoteca no hospital. E nós somos, a Brinquedoteca, nós somos núcleo da Associação Brasileira de Brinquedotecas aqui no Rio de Janeiro. Muito bacana. Então, nós somos credenciados e autorizados a promover cursos aqui pela Brinquedoteca. Muito bom. A gente vai saber um pouquinho mais desse trabalho daqui a pouquinho. Certo. Também está aqui comigo no estúdio a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a Leila de Franca Soares, que também é coordenadora do projeto Ciranda do Brincar. Tudo bem, Leila? Bem-vinda. Tudo bem. Prazer recebê-la aqui. E também estou muito feliz em estar aqui, nesse movimento aí que é a Semana Mundial do Brincar. A gente viveu essa semana na Faculdade de Educação lá da UFBA um projeto chamado Ciranda do Brincar, onde a gente discutiu muito sobre brincar e também as crianças foram brincar. Muito bom. É isso que a gente quer fazer, que as crianças brinquem à vontade. E ainda conosco está aqui a Giovana Barbosa. Ela é gestora da Aliança pela Infância Brasil. Tudo bom, Giovana? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, contando um pouquinho do que vem acontecendo pelo Brasil afora na Semana Mundial do Brincar. Muito bacana. E logo mais a gente fala também pela internet ou pelo telefone com a Tânia Ramos Fortuna, que é professora de Psicologia da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões lá para as redes sociais. Vamos ao facebook.com/canal Futuro Oficial. Aí você pode curtir, comentar e compartilhar os nossos posts, deixando registrada a sua questão. Também pela internet temos o Twitter, @Canal Futuro é o nosso perfil. Ou ainda o bom e velho telefone 0 operadora 21 2273 5020, números que estão aí na tela para você ligar e mandar o seu recado. Eu já começo aqui mostrando para você na internet o site da Aliança pela Infância. Vamos colocar na tela? aliançapelainfancia.org.br. Esse é o site que já tem um banner destacando a Semana Mundial do Brincar. E também você pode curtir e acompanhar as novidades da Aliança pela rede social, e aqui também tem muitas informações. Então, eu quero saber da Giovana, como eu disse aqui, é um movimento iniciado aqui no país. O que motivou a promover uma Semana do Brincar, Giovana? Então, na verdade, a Aliança pela Infância é um movimento internacional que nasceu na Inglaterra e existe no Brasil há 14 anos. Esse movimento tem um compromisso com a defesa da infância e esse movimento convida adultos e profissionais que trabalham com infância ou pessoas que moram e vivem perto de crianças a se engajarem nessa defesa do tempo da infância. E desde que esse movimento foi criado aqui no Brasil, um dos temas elementares e principais que a Aliança trabalha, que a gente tem uma preocupação muito grande, é a questão do brincar. Então, a gente celebra o Brincar todos os anos, desde a sua fundação em 2001. E o Dia Internacional do Brincar é 28 de maio. E como a Aliança foi crescendo no Brasil, em 2009 a gente conseguiu perceber que a gente já tinha em torno de 9, 10 núcleos espalhados pelo país. Hoje a gente tem 33.
E os núcleos já comemoravam o Dia do Brincar para além do dia 28. A gente tinha comemorações dia 27, 26, 28, 28, 29. Então a gente teve essa iniciativa de dar esse contorno, chamando a iniciativa de Semana Mundial do Brincar, que serviu de inspiração para outros países, mas que aqui no Brasil pegou muito, né? O brasileiro tem uma alma muito aberta para alegria, né? Sem dúvida. A gente tem inclusive umas imagens que eu vou colocar aqui, divulgadas pela Semana Mundial do Brincar, enquanto a Giovana explica para a gente um pouquinho dessas ações pelo país. Essas imagens se encontram na internet, no perfil da Aliança lá no YouTube. Então fala um pouquinho dessas ações, não só concentradas em grandes cidades, são aí dispersas por todo o país, Sim, né? Sim, na Chapada, na Chapada Diamantina, na Chapada do Veadeiros, em vários lugares muito distantes no Brasil, a gente tem pessoas que entram em contato com a gente querendo fazer a Semana Mundial do Brincar, e a gente fornece material, conteúdo, explica de que brincar que nós estamos falando. Que, na verdade, a gente faz essa semana e no começo, né, a gente faz em maio, com todo esse envolvimento, porque a gente está falando da valorização dessa ação que é tão importante para o ser humano, que é o brincar com o fim em si mesmo. Então, quando a gente fala da Semana Mundial do Brincar, a gente está procurando chamar a atenção para essa ação que tem a finalidade no prazer, na descoberta, na exploração de possibilidades que todos nós temos desde que nascemos. A primeira atividade lúdica do homem é a brincadeira. E com o tempo a gente vai se desconectando disso. Vai se perdendo, né? Vai se tornando adulto, fica mais sério. Pois é, nos processos da adolescência. E aí a gente tem alguns desafios. Porque hoje, na vida que a gente tem, ela é muito marcada pelos excessos. Excesso de consumo, de trabalho, de trânsito, de comida. E esses excessos fazem com que a gente se desconecte e não valorize essa ação. Então, o que acontece? Na pauta da vida das crianças, a gente tem muitas ações. E os pais, muito preocupados com o sucesso dos seus filhos, acabam colocando as crianças em várias atividades e elas ficam sem tempo para o brincar livre. Sem dúvida. É disso que a gente está falando na Semana Mundial do Brincar. Bacana. Eu queria ouvir também a Leila de que forma isso tem sido desenvolvido na Bahia também. Como é que a brincadeira faz parte do dia a dia da criançada? Então, assim, como a Giovana falou, a gente estava conversando, né, antes de entrar aqui, né, para conversar. O programa já começou antes? Já começou antes, a gente já estava trocando antes, já, né, contatos. Foi. Exato. Mas, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, porque aí, quando a gente resolveu fazer também esse projeto, que lá na Faculdade de Educação é o Ciranda do Brincar, é muito em cima do que a Giovana estava colocando, assim, dessa importância, da sensibilização da importância do brincar e de um brincar livre, né? Então, para que a gente possa, assim, mesmo sabendo que hoje, né, a contemporaneidade hoje nos exige um modo diferente de viver, por exemplo, a minha infância é completamente diferente da infância de hoje dessas crianças. Então, elas já chegam aí com um movimento diferente, também com objetos no seu brincar que a gente também não tinha tanto, né? Mas, assim, às vezes a gente escuta também falar assim, as crianças de hoje, elas estão muito de frente para o computador, elas estão muito naqueles jogos que são mais eletrônicos, e a gente conversava exatamente isso, assim, que se o brincar, ele é aprendido, né? Então, se a criança fica esse tempo todo dessa forma, então alguém autoriza a criança a ficar dessa forma. Então, a gente precisa também oferecer outras brincadeiras, que é um pouco isso, o que a gente um pouco levanta a bandeira, não só nesse período que se comemora a Semana Mundial do Brincar, mas é o ano todo. Na verdade, é um período para a gente ficar mais atento. Constituída, né, com essa pegada. Exato. É uma mobilização para que a gente tenha acordados o nosso compromisso com esse tema. Mas o nosso desejo é que todas as crianças brinquem todos os dias. E brinquem o ano inteiro, não só na Semana do Brincar. Esse é o nosso compromisso. Exato. Então, assim, mesmo, por exemplo, no meu caso, que a Ciranda do Brincar acontece na Faculdade de Educação, então a gente ali está trabalhando tem alunos que estão em formação, é que a gente, assim, precisa também colocar o brincar pensando na educação infantil, por exemplo, né? Mas que ainda assim a gente não perca essa referência da importância do brincar livre, né? Bacana. Porque acontece às vezes o conteúdo às vezes querer da brincadeira ter algum resultado e nem sempre isso é importante também, mas não é só isso, né? Em relação à brincadeira
Vera, nas brinquedotecas também, os equipamentos oferecidos são os mais diversos, né? E a nossa realidade é um pouco diferente porque é uma brinquedoteca hospitalar, né? Que ela foi um projeto de uma assistente social do hospital, a Cândida Miriam, por conta da lei, né, de 11.104 de 2005, da deputada federal Luz Erundina, que dispõe sobre a obrigatoriedade das brinquedotecas nos hospitais pediátricos em regime de internação. Então, no espaço ali onde a criança está ainda mais vulnerável, a brincadeira tem um Aí papel ainda mais importante. você imagine, é uma criança dentro de um hospital, parada, aquela criança que precisa de todos os estímulos para se desenvolver, até para ajudar mesmo no tratamento, porque a clínica se preocupa muito com a doença, aí vem o brinquedista para atuar, ele vê a criança, não vê a doença. Então, são os dois extremos que, se todos os dois trabalhados, o sucesso vai ser muito mais rápido, a criança vai voltar para casa muito mais rápido, ela vai continuar o seu desenvolvimento natural, mesmo ali dentro do hospital, ela perde o medo do hospital. Ela vai ter valorizado ali não só a questão do motivo pelo qual ela está internada, mas também ela continua sendo uma criança com vontade. São muitas emoções negativas, a criança desenvolve medo, raiva pela própria situação, e o brincar desconstrói isso. Então há uma transformação muito grande no momento que a criança está brincando. Ela esquece que está no hospital. Lá nossas crianças correm, brincam, jogam bola, é boliche. O brincar promove o reconhecimento da valorização pelo que a criança é. Isso, né? Pois é. Ali ela não é um protocolo, ela não é um número, ela é aquela criança com aquele nome, e ela é respeitada na limitação dela. E porque é um recurso também importante para que ela elabore o que está acontecendo na realidade dela. Então, as crianças que estão internadas, né, a via que ela tem, né, de possibilidade de elaborar o motivo que ela está lá, que doença é essa, esse período que ela está lá, ela elabora, ela constrói aonde? No brincar. Se a gente tem outros recursos para construir o que a gente tem aí de conflitos na realidade, ou de perguntas, a criança tem a fantasia, né? Então, o brincar é inerente à criança. Muito bacana. Eu quero saber se temos já Tânia na linha para conversar com a gente, produção? Sim, então vamos lá chamar Tânia Ramos Fortuna, que é professora de Psicologia da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, estaria melhor se eu estivesse fisicamente aí, podendo. Opa, seria um prazer, numa próxima oportunidade você virá estar aqui no estúdio conosco também. Eu quero saber um pouquinho sobre o trabalho de formação dos educadores, né? A gente está falando aqui sobre a importância do brincar para a criança, mas quem trabalha com a criança também tem que saber, de certa forma, como trazer e apresentar a brincadeira, né? É verdade. Ouvia as manifestações das colegas, e em especial da Giovana, a quem eu cumprimento com muita alegria, dado o empenho que a Aliança faz através desse lindo projeto da Semana Mundial do Brincar no Brasil. E os demais colegas também, ouvia as manifestações da Giovana e pensava justamente sobre o fato de que, por trás de uma ação sensível e consequente em relação à brincadeira, certamente está um adulto sensível e engajado nesta causa. E o que torna um adulto capaz de compreender a brincadeira, de mediá-la de uma forma qualificada, de ser, como eu disse antes, sensível a ela? Do ponto de vista dos professores, dos educadores em geral, isso passa seguramente pela capacidade de se reconciliarem com a sua própria infância. Não há como ser professor se nós não fizermos as pazes com a criança que a gente foi. Se nós não reconhecermos que essa criança continua pulsando dentro de nós. E se nós não a colocarmos em contato com as crianças de verdade que nós temos diante de nós. Professor, essa é uma dificuldade muitas vezes de o próprio professor se colocar nessa posição, de querer brincar um pouco, baixar a guarda também e revisitar esse momento? Sim. Nós estamos seguros de que os educadores capazes de brincar, e os estudos que eu tenho realizado nesse sentido demonstram isso, são justamente aqueles que conseguem integrar a criança que foram com as crianças reais que eles têm diante de si e experimentar de uma forma espontânea, mais livre, a brincadeira no seu formato adulto, inclusive. Porque não se trata, atenção, de que os adultos voltem a ser crianças, porque a dimensão da criança já está dentro deles, eles não precisam se infantilizar. Se trata, isto sim, eu volto a dizer, de pôr em contato, de conversar, de fazer conversar a criança de dentro com a criança real.
E isso é condição para que nós, adultos, possamos estimular a brincadeira. Muito bom. Quero aproveitar aqui e já colocar na tela o site do projeto desenvolvido lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos colocar aí o site urgs.br/FACED, extensão e brincar, perguntando aqui quem quer brincar, já está E, aliás, no título aqui. Muito ontem, festejamos o 4º Brinca Faced, espalhando jogos e brinquedos por toda a faculdade, no campo central da nossa universidade, num gesto verdadeiramente transgressor, porque nossos destinatários não eram crianças, nós trabalhamos com a formação de adultos e queríamos celebrar, como dizia a Giovana antes, a brincadeira e o direito a brincar ao longo da vida, enquanto a criança que nós um dia fomos existir ainda dentro de nós. Muito bom. Volto a falar com você daqui a pouquinho, Tânia. Quero voltar aqui para o estúdio para saber exatamente vocês também como adultas que lidam com outros educadores também. Como é que é essa questão da sensibilização do educador, de deixar um pouco do tempo livre, né? Vocês estão falando dessa brincadeira que tem o principal objetivo, brincar pelo brincar, sem ter que pensar no desenvolvimento ou numa atividade. Muitas vezes a brincadeira faz parte de uma atividade dentro da disciplina, seja ela qual for. Para o educador baixar um pouco essa guarda e pensar, vamos deixar a criançada com tempo livre. Essa é uma grande dificuldade, Giovana? Porque é uma dificuldade, eu acho que é um desafio, né? Porque assim, a gente tem uma beleza, a gente tem coisas boas no Brasil. Uma delas é a nossa legislação voltada para a educação, especialmente para a educação infantil, onde a gente tem o tema do brincar muito bem contemplado na formação de professores. Então nós temos, e professores também muito engajados nas universidades, como a professora Tânia, que ajuda a formar pedagogos que vão trabalhar compromissados com esse tema. Mas uma dificuldade que a gente percebe é que a brincadeira que acontece no espaço coletivo, educacional, na escola, ela tem normalmente uma função, um objetivo dirigido, um objetivo específico de aprendizado. E a brincadeira que a gente está falando é aquela brincadeira que a gente explora a nossa realidade na vida. Então, a gente deixa a criança brincar sozinha para ela poder experimentar seus medos. Às vezes, ela vai brincar embaixo da cama. Acho que todo mundo lembra um pouco disso, né? De brincar embaixo da mesa, dentro do guarda-roupa, de explorar e de descobrir um cantinho seu e coisas suas e a forma como você está na vida. E na Semana Mundial do Brincar, uma outra coisa que a gente tem, que aí é um desafio também, que é para além do desafio da educação, do brincar contemplado no eixo da educação, é o do adulto. Porque no âmbito do adulto, a gente tem os preconceitos, né? A gente tem os fantasmas. Sim. Muitos adultos acham que a brincadeira é perda de tempo. Isso. Então, a gente tem no nosso inconsciente coletivo essas coisas como relacionadas a uma coisa pejorativa. Sim. Ah, mas você tá brincando, né? Ah, mas você tá de brincadeira comigo, me trazendo essa novidade. Então, esses mitos fazem com que, muitas vezes, os adultos tenham vergonha de se lançar nas brincadeiras, porque fazem parte desse panorama nosso, adulto. Mas a gente convida muita gente para brincar, muito adulto, e tem sido um sucesso. Porque na brincadeira, a gente aprende perdão. A gente aprende a conviver, a gente elabora essa questão da coragem de se lançar e se despir desse medo que a gente tem de muitas vezes se expor ao ridículo. A gente exercita a criatividade na exploração de várias formas diferentes, a inclusão. Vera, em relação a essa questão da brincadeira no espaço do hospital, com os profissionais de saúde, nós já fomos vistos como ETs. Hoje em dia já estão acostumando com a imagem do brinquedo, do brinquedista dentro do hospital. Porque é um espaço mais sério, na verdade, não é uma escola, né? Não é um playground. Não, essa brinquedoteca dá para montar 5 ambulatórios, 5 consultórios aí dentro, entendeu? Então, nós sofremos muito essa discriminação. Hoje em dia, não. Eles mesmos, por exemplo, essa semana, nós hoje estamos terminando um curso de capacitação de brinquedista hospitalar. Então, as crianças estão enlouquecidas porque a brinquedoteca está fechada. Nós estamos, né... Então, lá os adultos brincando um pouco também. Então, as crianças estão e os médicos mesmo estão desesperados. Quando é que vocês voltam? Como é que vocês voltam? As enfermeiras... Isso ajuda no tratamento delas, e nós sofremos também um pouco das mães, no caso do ambulatório. As internas não, que elas até participam. E no ambulatório, como elas vão para casa, não deixa a criança brincar para quê? Já está na hora de ir embora, não sei o quê. Então, já está mudando também essa ideia de que é importante a criança brincar,
principalmente naquele espaço ali, elas agora comentam que as crianças, quando diz que é para acordar cedo, para ir naquele hospital da brinquedoteca, não tem problema, todo mundo quer ir. E outra coisa que a gente trabalha é a relação da mãe com o filho, de brincar junto. Isso acontece muito assim, mais também na enfermaria, porque a mãe está ali muito ociosa. Então, aí nós fazemos oficinas. E a mãe já está passando por aquele momento mais sensível também, de ver o filho internado, passando por um tratamento. De doenças crônicas, que são sucessivas internações, às vezes passam mais tempo no hospital do que em casa. Então, aquilo ali para eles é o oásis, aquele espaço ali, eles brincam, quando nós saímos, eles continuam brincando entre si, faz essa socialização também. E já está chegando quase na reta final do programa, eu quero voltar a chamar a Tânia, que fala com a gente lá do Rio Grande do Sul. Tânia, para a gente se despedir, eu queria que você fizesse uma provocação para os adultos também, né? Pararem um pouco mais e reservarem mais tempo na agenda para brincadeira. Pelo pragmatismo, pelos resultados e pelo excesso, como vocês diziam antes, é realmente revolucionário nós nos dedicarmos a brincar, a uma atividade que não tem nenhum objetivo a não ser ela mesma, cujo fim é ela mesma. Talvez seja esse espaço de respiro que nós adultos precisamos para nos sentir conectados conosco mesmos, mais felizes, para que a gente encontre sentido para a própria vida. Sem dúvida. Muito obrigado, Tânia, por essa provocação. E já que é sexta-feira, fim de mês, vamos ver se o pessoal coloca um pouco mais de tempo ocioso para fazer uma brincadeira, para deixar aí o tempo livre fazer parte do seu dia a dia e você ser um pouco mais feliz, né? Obrigado, então, Tânia, pela participação. Até a próxima. Até, um abraço a todos. Muito bom. Eu vou deixar rolando mais umas imagens aqui, enquanto a gente faz umas conclusões finais. Está aí na tela as imagens da Semana Mundial do Brincar. Leila, e essa provocação que não fique só durante a semana, né? Que todo mundo, não só a criança, mas o adulto também consiga achar um tempo para brincadeira ao longo do ano. E o brincar, assim, não só é importante para a criança, mas para o adulto também, né? Porque, assim, com o brincar a gente consegue dar conta da vida da gente de uma outra forma, de enfrentar conflitos, de enfrentar situações que são mais difíceis. Naquele momento, um adulto que brinca é um adulto mais feliz e um adulto que brincou na infância, com certeza ele tem hoje uma outra relação com a vida. Que repercussão vocês conseguem já ter, Giovana, a partir de algumas edições, né, da semana, em relação a isso que a Leila fala, de você ver lá para frente, né, lá quem tem esse tempo aqui na infância para brincar, isso vai ter uma repercussão com certeza na sua vida adulta e na adolescência. Com certeza, adultos muito mais abertos para socialização, mais seguros na vida, adultos mais criativos. Então, assim, esse é o sexto ano da Semana Mundial do Brincar no Brasil. A gente está presente hoje em mais de 200 municípios e a gente deixa o convite aqui para as pessoas poderem brincar. E sempre, não só na semana, em maio, porque todo adulto que não brincou tem a possibilidade de brincar ainda. Isso é muito importante. Muitas vezes a criança não tem essa possibilidade, ela é essencial, mas por algum motivo ela não acontece. Mas a gente tem a possibilidade de acionar esse recurso todos os dias. E que os adultos possam também brincar com as crianças. Sempre. O Einstein já dizia que a primeira forma do pensamento científico se dá através do brincar. Né? Antes de qualquer expressão verbal, a criança já se expressa através do brinquedo. Muito bacana. Então, com essas conclusões, essas provocações, espero que você brinque muito aí na sua sexta-feira, no seu fim de semana, mas por aqui o nosso tempo já está encerrando. Então, obrigado às três pela presença nesse bate-papo tão gostoso aqui. Obrigada. Muito obrigado.